Vocês já ouviram falar daquela corrida por revezamento? As Olimpíadas sempre tem aquela corrida, às vezes são dois corredores, e um sai em disparada, ele dá a volta no estádio, quando ele dá a volta tem um outro esperando, mão para trás, olhando para frente, e quando chega a um determinado ponto ele já começa a correr para que de maneira síncrona o outro passe na mesma hora o bastão. Errou ali, Já tchau. era. Errou. E tem vários vídeos na internet mostrando essa hora da passada e alguns passam, o outro tá lá e não pega direito. Quem participa desse tipo de corrida tem que treinar essa passada, né, esse momento de passagem. Eu diria que a analogia mais adequada para esse nosso assunto. Quer dizer, o primeiro corredor, digamos, a primeira geração, ele correu. Ele fez o trabalho dele, ele fez o papel dele. E aí, o que acontece? O segundo tem que estar igualmente preparado ou melhor. Naquela corrida, ele tem que estar igual ou melhor. Porque se ele não tiver preparado, primeiro, para pegar o bastão de quem fez a primeira corrida. Então, esse que fez a primeira corrida tem uma história, tem um processo de aprendizado que geralmente é complexo, árduo, não teve preparação, porque quanto mais antiga a geração, menos preparação tiveram. Por motivos óbvios, vivemos numa era de abundância de conhecimento, abundância de informação. Eu vou dizer melhor. Abundância de informação, porque conhecimento é aquilo que eu faço com a informação que eu adquiro. Nós temos excesso de informação, na verdade. Inclusive, isso é um grande problema para a tomada de decisão. Quando você tem excesso de informação, você tem que ter uma capacidade rápida de pegar as informações, processar. Aquilo que você processou virou seu conhecimento. Então, conhecimento é aquilo que você recebe e processa, né? Eu brinco, inclusive, porque os meninos estão indo para a escola e eles dizem que estão indo para a escola estudar. Não, você está indo para a escola adquirir informação. Estudar é quando você se senta em casa, pega o livro e vai processar aquelas informações para virar sua. Aí você adquire um conhecimento ou adquire uma parte desse conhecimento, porque algumas dessas informações que você processa, como ela não tem um reflexo no mundo real, quer dizer, você não tem como colocar aquilo em prática, por causa do modelo educacional nosso, que não é muito focado na prática, é mais focado, né, na teoria, para responder prova. Os meus alunos já me conhecem dessa história toda, que eu falo que a educação brasileira prepara os estudantes para fazer prova de quinta. Porque justamente, a quinta-feira vai fazer a prova de quinta e fica estudando só para a prova de quinta. E a vida dele é aquilo. É responder 10 questões, que é 10 questões de um pequeno fragmento que ele estudou, de algumas páginas, de alguns capítulos, de alguns livros, de alguns autores da língua portuguesa. Quer dizer, você só viu fragmento. Aí tu estuda para tirar uma nota lá na prova, um 7, que é a média radical de mediocridade. Eu me torno um estudante medíocre, vou passando de série em série, e assim eu saio da primeira série até o doutorado, tirando o 7, saio de lá, yes, formado, com canudo na mão, aí chego no mercado, trabalho. Tá, e o que é que você, na prática, você faz o que com isso? Aí é um choque, às vezes, de realidade, deixa algumas pessoas meio desconfortáveis, porque o que ela aprendeu a memorizar respostas de fragmento, para uma prova que no mundo real não quer fragmento. Ela quer resposta completa e ainda pede um tal de um plus. Para poder o cara crescer na empresa, ele tem que ter um algo mais. E aí, às vezes, dá um choque de catracas. Aprendeu um jeito, o mercado exige outro. Então, o mundo real, ele requer de nós mais, obviamente, do que só adquirir informação. A gente precisa de conhecimento, que tem uma parte, essa parte de estar em casa, se debruçar sobre aquele assunto, de ter um espírito de aprendiz, como é que eu vou dizer o termo aqui? Não se choque não, mas você tem que ser um miserável. Sabe um miserável quando ele está com fome, ele pega um pedaço de pão, meu amigo, ele come aquilo, ele não fica analisando. Não sei se esse pão é de hoje ou de ontem, ele está com tempo para isso? Não, ele está com fome. Quem está com fome não questiona, come. Agora, quem está na abundância, questiona de tudo. Esse pão tá duro, esse pão tá seco, tá na abundância, desce com escassez. Então a gente tem muito estudante hoje meio que na abundância. Ah, esse livro velho, esse autor, não sei o quê, e fica perdendo de aprender porque não tem fome de aprender. Nós precisamos ser esfomeados, miseráveis, né? Com aspas, para querer mais, para estudar mais. Esse é um ponto. Segundo, eu também tenho que ter o desejo de colocar isso em prática imediatamente, onde entra a parte do comportamento.
Né? Comportamento é repetição, é hábito. Colocar em prática, porque a prática é outra, é 50% aprendizado. Quando eu vou passando aquilo, eu aprendo. Então a primeira geração não teve muita teoria, ela só teve prática. Mas aprende também, que é 50%, pelo menos na minha matemática, e respeito quem pensa diferente. Os nossos pais não tiveram a parte de conhecimento, só teve a prática. Mas a prática também ensina, aprenderam. A segunda geração já tem a chance de pegar o conhecimento e a prática dos pais, juntar os dois, meu amigo, ele pode muito mais rápido aprender aquilo que o pai levou 30, 40 anos, ele aprende em 3 anos. Também não vou ser tão curto. 2, 3, 4, 5 anos. Ele tem mais chance. O que é que você acha disso? Eu concordo. Faz sentido? Não faz? Faz total sentido e eu digo que num processo de sucessão, quando de fato o sucessor ele quer. Sim. Parta aí. Você quer? Quero. Então, se você quer, então você tá com aquele velho ditado, a faca, o queijo e o doce na mão. Porque, a vontade da fome tem que ser sua. Porque lá quem criou lá o primeiro, né, a primeira pessoa, quem criou lá, né, ele já adquiriu isso aí, ele já tá calejado já, ele já sabe onde ele errou, já sabe o que ele fez que deu certo, já sabe onde tá pisando. Então, o plano sucessor, para quem de fato quer, ele vai dar velocidade no negócio. Pode visualizar, pode conhecer de perto empresas que estão hoje com pessoas que entenderam, que se identificaram, que gosta e que faz por amor executa aquele trabalho, é totalmente diferente, os resultados são outros. Por quê? Porque hoje, como o professor falou, nós estamos aí, a maior dificuldade hoje é de colocar em prática o que nós estamos prezando. Por quê? Porque são muitas informações. Informações aí. Antes, quando a gente prezava de uma informação que buscava um livro, você passava ali uma semana para ler um livro. Hoje você pega no celular e você tem aí 3, 4, 5, 6. Eu quero 10 opções para me resolver essa situação. Vai dar ali de imediato. Então, às vezes, se você não tiver cuidado, não tiver alguém por trás para lhe orientar, às vezes você fica nada e morre no seco. Isso. Né? Se afoga no seco. Então, esse tema, mais uma vez, de sucessão, para quem quer. Agora, para quem não quer, aí o atual gestor está perdendo tempo. Né? Então, nós, como empreendedor, também temos que ter isso em mente. Será se essa pessoa, seja filho, sobrinho, parente, ou sei lá quem seja, que nós estamos pensando, sonhando, trabalhando, tentando capacitar para que ele se torne um sucessor, será se ele quer? Se o sucessor quiser, sem soma de dúvidas, o negócio vai receber, vai adquirir uma velocidade, Radamés, assim, que vai além daquilo que nós mesmos esperamos. Porque os jovens de hoje, eles estão aí, lá na frente. Hoje eu já estou vivendo alguns resultados do meu filho que tem 16 anos. Porque eu estou concentrado ali, daqui a pouco ele chega e mostra. Se eu der ouvido a ele, rapaz, ou seja, é uma cabeça a mais pensando. Precisa de quê? Como tudo na vida precisa, do equilíbrio. Né? Claro. Do equilíbrio e de nós, como experientes, maduros, ser bom ouvinte, né? Porque um jovem de 16 anos, de repente ele acendeu ali, teve uma ideia ali, mas aí se você... É o equilíbrio, é o equilíbrio. Você quer que o seu sucessor saiba, entenda tudo que você está dizendo e às vezes você tem dificuldade de escutar ele. Então, é equilíbrio, funciona, dá certo, é interessante, é necessário que as empresas pensem nisso, trabalhem isso, estudem e torne, molde, transforme pessoas para serem sucessores de suas empresas. Muito bem. Vamos começar, como o tema é sucessão familiar, vamos começar por um case de sucesso, que aí eu acho que vai nos ajudar. Agora, o ideal é, pena que esse case não é daqui, não é tão próximo. Depois a gente vai trazer cases do Brasil. Sim. Que tal, temos uma empresa que existe há 40 gerações.
Eu fui longe demais agora. O exemplo mas existe uma empresa chamada Kongo Kumi. É uma empresa japonesa, a família Kongo, Mitsui Kongo, o fundador. Ele criou essa empresa no ano 578 depois de Cristo, lá no Japão. É uma empresa, quando começou, tinha 20, 30 e poucos integrantes, uma empresa de construção. Na sua família tem pessoas que trabalham nessa área, né? Na área de construção. E na construção de quê, gente? Para viver tanto tempo. Ela constrói, tem aqueles templos, né? Que tem muito no Japão, templos budistas. Então ela construiu o templo da manutenção. Até hoje essa empresa existe. São 1.448 anos, se eu não errei a conta aí, se dá para cá. 1.448 anos que essa empresa existe. Até hoje, meu amigo, lá no Japão essa empresa ainda existe. Tem aproximadamente em torno de 100 funcionários, dando manutenção, construindo lá os templos. Eles criaram certamente uma maneira de preparar sucessivas gerações. Um processo de sucessão. Um processo de sucessão extremamente vitorioso, não tem como nem questionar, né? Porque 40 gerações, não estamos falando de 2 ou 3 gerações. Agora, por quê? Porque a estrutura familiar japonesa, que é milenar, que é uma nação milenar, as coisas são diferentes, obviamente, de nações como o Brasil, que é uma nação ainda jovem. Nós temos 500 anos, 500 e poucos anos. Então, eu digo 500 anos baseado na descoberta, né? Baseado na descoberta. Rigorosamente, como nação, nós não temos tanto, nós temos 200 e poucos anos, alguma coisa nesse sentido, como nação. Mas como povos que já estão por aí, né? Se a gente for comparar quando a gente foi descoberto e o ano que a gente está, temos 500 e poucos anos. Mas para quem tem mais de 2.000 e aí vai chumbo, a cultura do japonês ajuda nesse processo. Quando o Brasil implantou a tal da gestão da qualidade total, que hoje nós temos algumas ferramentas que até de vez em quando alguma empresa aplica, que é a tal do 5S, de vez em quando a gente conversa sobre isso. Sim. E no Brasil, isso veio do Japão, o Japão que pratica os 5S lá, ó, Seiren, vamos ver se não me lembro, Seiri, Seiso, Seiketsu, Shitsuki, Shiketsu. Essas 5 palavras em japonês são 5 comportamentos japoneses que, se praticados, você tem uma empresa organizada, limpa, higiênica, agradável, um ambiente assim fantástico. Mas tem um item, só um dos 5, só um, que no Brasil foi uma tragédia no Brasil. Não deu muito certo. Os outros 4 dá para fazer legal, mas tem um aí que o brasileiro tem uma certa dificuldade, que é a tal da disciplina. O japonês trabalha isso muito cedo. Nas escolas japonesas, quem limpa a escola são os próprios alunos. Não tem que aluno ficar sujando, como infelizmente a gente vê, suja, aí chama a moça da limpeza, ou o rapaz da limpeza. Os alunos terminam, deixam tudo limpinho. Eu tenho um cunhado que mora no Japão, ele trabalha na embaixada lá, e ele diz, mas é um negócio fora de série isso aqui. É humilhante. Você anda nas ruas e é tudo muito limpo mesmo, não é assim propaganda, não tem marketing, é cultura. E esse é o segredo das empresas que conseguem perpetuar muitos anos. Cultura. Quem entra, não é assim, a segunda geração é uma cultura, aí o outro entra para colocar outra cultura, aí é onde começa a dar problema, né? Porque outra cultura, outra cabeça, não. Eu posso ter ideias diferentes de você, mas o negócio tem que ter uma cultura só. Que quem entra tem que se encaixar na cultura. Funcionário novo, funcionário na empresa tem que se encaixar na cultura. A cultura tem que ser mais importante que o funcionário. Você vai dizer, não, mas ele é muito inteligente, ele é muito não sei o quê. Cuidado, que um cara inteligente pode usar a sua inteligência para destruir a cultura, porque ele quer a cultura dele. Porque qualquer um de nós gosta de estar em um ambiente que é favorável a mim. E eu não posso ter um lugar que é favorável a mim. Tem que ser um lugar favorável a todos. Senão, na hora de passar o bastão, eu vou vir na carreira aqui, a primeira geração, quando chegar aqui, aí eu tô lá, pulando, que eu quero fazer diferente. Não. Tem que fazer o mesmo, né? A corrida de revezamento mostra isso, que eu tenho que estar preparado para isso. Então, pegando esse exemplo aqui dessa família japonesa, a família Kongo, dessa empresa Kongo Kumi, traz para nós certamente alguns segredos. Eu não vou me debruçar sobre a empresa, obviamente, mas para dizer que é possível. É possível você, seus filhos, netos, bisnetos, 40 gerações, não sei nem como é que calcula, né? Como é que diz, mas é possível. Mas um item que eu queria trazer como tópico da nossa discussão é qual a cultura que a empresa tem, que é um primeiro item, que eu quero passar para os meus filhos.
É a cultura da honestidade, a cultura de quê? Porque essa cultura, quando ele vier assumir, talvez ele diga, não quero isso aqui não. Quando eu tiver minha empresa, eu não quero isso aqui não. Isso já é um ponto de disrupção perigoso da transição, se os seus filhos quiserem uma empresa diferente daquela que você tem como cultura. Aí já tem que alinhar valores dos pais com os valores, enfim, já estamos entrando em aspectos Já tá que aí, são já. importantes, porque senão vem a ruptura.